Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Então, hoje, mais um vídeo da série sobre a gibberella do trigo. Hoje, falando a respeito da variação ambiental. Nós vamos discutir um pouco a respeito do efeito da variação do clima na ocorrência da gibberella. Então, iniciando só com o costum, nosso costumeiro aviso, né, que o conteúdo deste vídeo é 100% independente, nós não temos qualquer vínculo com empresa pública ou privada e os comentários que serão emitidos aqui são nossa inteira responsabilidade. Bom, neste vídeo nós vamos falar a respeito do efeito de safra, efeito de ano ou variação ambiental na ocorrência da gibberella, né? Mas antes, eu vou introduzir alguns conceitos-chave que são importantes da gente entender antes de entrar propriamente no assunto do vídeo de hoje. O primeiro conceito é mostrar para vocês o ciclo de vida do trigo. Vou colocar um ponteiro aqui para facilitar. Porque durante o vídeo, em alguns momentos, eu vou estar falando a respeito das fases do trigo, né, das fases de vida do trigo, e é bom que todos entendam a respeito do que se trata, né? O trigo, ele tem basicamente 5 fases durante seu ciclo. A primeira fase, que vai da emergência até o início da elongação do colmo, se chama afilhamento, é onde é, nascem os afilhos, né, ou os colmos da planta. A segunda fase é a fase de alongamento do colmo, é a fase em que o trigo cresce em altura. Então a planta ela sai daquela fase mais baixa, onde ela parece uma planta assim de cobertura mesmo, e ela ganha altura. A terceira fase é o emborrachamento e espigamento, que é a fase onde a estrutura reprodutiva da planta começa a ganhar volume e ela acaba por sair de dentro do cômodo, né? E ficar então no ápice da planta. Logo após essa fase de espigamento, que é o surgimento da espiga, né? Visível no campo, ocorre a fase do florescimento, que é quando essa espiga, que eu já falei no primeiro vídeo, que ela é formada por várias espiguetas, né? Cada uma dessas espiguetas vai florescer e essa vai ser chamada, então, a fase de florescimento. E, por fim, a quinta e última fase é logo após passado esse período do florescimento, começam, então, os grãos a encher, né, a receber todo o amido e finalizam com a maturação de colheita, que é quando a espiga do trigo, né, os grãos atingem um ponto de maturação próprio para serem colhidos, né? A fase mais importante, como eu já havia comentado no vídeo anterior, para a ocorrência da infecção da gibberella é essa fase do florescimento. Então, essa é a fase mais crítica, tá? Então, assim se resume a fase de vida do trigo, o ciclo do trigo. As variações que podem ocorrer aqui são em função da cultivar, do ciclo de vida da cultivar. Então, nós temos cultivares super precoces, precoces, médias e tardias, que variam o número de dias para completar cada uma dessas fases. Então, algumas completam essas fases todas de uma forma muito rápida, que são as super precoces, e outras levam bastante tempo, né, para encerrar o seu ciclo, né, chegar ao ponto de maturação de colheita. O segundo conceito-chave que é importante entender para que depois, no momento que eu mostrar os gráficos, né, vocês consigam identificar logo do que eu estou falando. O primeiro deles é o conceito de incidência, né? E qual que é a definição desse conceito de incidência? É a porcentagem de espigas sintomáticas em uma área de amostragem. Ela é um conceito, incidência é sempre dada em porcentagem, né? Então, ela se calcula através da contagem do número de espigas doentes
dividido pelo número total de espigas analisadas, multiplicado por 100. Então, nós temos aí a porcentagem de incidência. Nesse índice, né, nessa incidência, não se leva em consideração a quantidade de doença que existe na espiga, que está ocorrendo na espiga. Apenas se conta se a espiga tem ou não tem a doença, certo? O outro conceito importante é o conceito de severidade, tá? É também dado em porcentagem, mas este conceito sim leva em consideração a quantidade de doença que se desenvolveu na espiga. Então, aí nós temos níveis diferentes de severidade. Por exemplo, aqui nessa escala, é uma escala que ela mostra 10 níveis, né, contando de 10 em 10. É apenas, essa escala eu trouxe ela apenas como uma escala demonstrativa, né, para ilustrar o conceito. Mas, na verdade, na prática, nós utilizamos uma escala um pouquinho diferente, mas dessa forma que está apresentada aqui, ela serve para que vocês entendam o conceito de severidade, tá? Então, quando nós temos uma espiga totalmente sadia, onde nenhuma das espiguetas apresenta infecção pela giberela, é 0% de severidade. Quando uma das espiguetas, né, ou uma porcentagem pequena que represente 10% da área total da espigueta apresenta a doença, é 10%. E assim sucessivamente, até o extremo de 100% de severidade, onde a espigueta inteira está comprometida, né? Ela está infectada pela doença em 100% dos seus tecidos, tá? A forma de se identificar isso no campo é através daquelas cores, né? Aqueles sintomas que eu mostrei no primeiro vídeo, né? Uma espigueta infectada, ela fica com uma cor mais clara, a espigueta ainda sadia tem a coloração verde, tá? Um outro conceito que é importante entender, porque ele vai aparecer durante a apresentação dos resultados no vídeo, é o índice de Gibberella. E como que ele é obtido? Ele é obtido através da multiplicação da incidência pela severidade, dividido por 100. Então, a partir dos dois índices do slide anterior, multiplicando um pelo outro e dividindo por 100, se tem o índice de Gibberella, tá? Então, por exemplo, quando se tem no campo uma incidência de 20%, deixa eu colocar uma caneta aqui que fica mais fácil. Quando se tem um índice de Gibberella, uma incidência de Gibberella de 20% e uma severidade de 50%, tá? Multiplicando um pelo outro e dividido por 100, se chega a 10% de índice de Gibberella. Esse é o índice de doença, tá? Alguns gráficos em alguns momentos desse vídeo, em outros vídeos futuros aí na série, eu vou utilizar só o índice de Gibberella porque ele já representa esses dois índices, incidência e severidade. Então, ele em um único índice, ele representa duas formas de se avaliar uma doença, né? As duas formas são importantes e o índice, ele sintetiza as duas. Bom, o outro índice que é o que foi utilizado nessa pesquisa e que eu vou apresentar os resultados, foi a porcentagem de grãos infectados na amostra. Então, vocês lembram que ah, essa porcentagem ela é dada por contagem, unicamente por contagem. Então, se coleta uma amostra de grãos, nesse caso, foi uma amostra a partir da colheita de 100 espigas no ponto de maturação, assim que foi feito o trabalho, essas espigas foram debulhadas, esses grãos foram contados e foi identificado quais desses grãos tinham sintomas de Gibberella, através da, da, do seu aspecto visual, né? Como mostrei na foto do vídeo do primeiro vídeo, os grãos tinha uma foto com os grãos sadios e tinha uma foto com os grãos infectados. Então, nesse conjunto de grãos da amostra, foram separados os grãos que estavam sadios dos grãos que tinham sintomas. Aí é feita uma contagem, né? E calculada a porcentagem, ou seja,
número de grãos com sintomas de Gibberella dividido pelo número total de grãos que foram coletados, a gente chega no índice de Gibberella, que nesse exemplo aqui, de um total de 100 grãos, 15 apresentavam sintomas de Gibberella, né? Ou os seus múltiplos, enfim, e se chegou ao índice de Gibberella de 15%. Tá? Então, aqui para exemplificar esses 4 conceitos que são importantes, porque vão aparecer nos gráficos ao longo do vídeo e a gente vai poder, eu vou discutir algumas coisas a esse respeito. Então, é incidência, severidade, índice de Gibberella, que é a multiplicação da incidência pela severidade, e a porcentagem de grãos infectados. Muito bem. Qual que foi a fonte de dados quais pesquisas que eu busquei na internet para preparar esse vídeo e mostrar os efeitos da variabilidade do ambiente na incidência da Gibberella? O primeiro trabalho que nós vamos estudar é esse trabalho, vou voltar aqui para o ponteiro, é um trabalho que está em inglês, é um trabalho de 2019, de 2009, perdão, mas o título dele traduzindo de forma para português, né, é uma avaliação que se baseia em modelos, né, uma avaliação baseada em modelos dos impactos da variabilidade climática no risco sazonal de Gibberella no sul do Brasil, tá? Então, é um trabalho que, a partir de um modelo matemático, ele é baseado, e esse modelo matemático utilizou como dados a variação climática ao longo de 50 anos, certo? E também utilizou, simulou datas de plantio dentro do mês de junho, do dia 1º ao dia 30. A partir desse modelo, os autores calcularam o risco de ocorrência de Gibberella neste local onde os dados foram coletados, os dados climáticos, certo? A segunda fonte de dados foi o site Agromet da Embrapa Trigo. Dentro da Embrapa existe uma estação experimental, uma estação meteorológica em Passo Fundo, que coleta dados meteorológicos todo dia, temperatura, precipitação, enfim, vários dados meteorológicos, e nessa análise eu utilizei precipitação acumulada, utilizei temperatura média e umidade relativa para montar um gráfico para que a gente pudesse analisar durante esse período dos trabalhos como que foi o acúmulo de chuva e como que foram as temperaturas. E para buscar os dados da doença, e apresentar para vocês, eu busquei 3 boletins de pesquisa. Boletim de pesquisa de 2022, deixa eu voltar aqui na caneta, que o título desse boletim de pesquisa é Gibberella no ensaio estadual de cultivares de trigo na safra 2022, em Passo Fundo. Então, o local dos dados onde foram coletados foi Passo Fundo. O mesmo ensaio estadual de cultivares de trigo em 2023, na safra 23, e o mesmo em 2024, certo? Então, nesse local, durante essas 3 safras, foi conduzido um experimento de cultivares, e nesse experimento foram coletados dados de incidência, severidade, enfim, de Gibberella. Tá? Isso nós vamos olhar mais para a segunda parte do vídeo. Bom, essa foi a fonte dos dados de pesquisa que eu utilizei. Entrando, então, na análise do primeiro trabalho, o que nós podemos falar? Como eu comentei, os pesquisadores que realizaram esse trabalho, eles, baseados em dados climáticos de 50 anos, ou seja, que vão desde 1957 até 2006, com esses dados climáticos, eles se simularam ao longo do mês de junho, estabelecendo plantios todos os dias do mês de junho. Esse modelo estimou o índice de risco de Gibberella, que é o que é mostrado aqui no
eixo Y do gráfico, tá? E o que esses pesquisadores observaram? Eles anotaram a variabilidade do índice de risco da doença no ano, que é o que está indicado pelos box plots. Então, aqui são dados, representam os 30 dias de semeadura dentro do ano, para cada dia um risco de Gibberella, para cada ano, ao longo desse período todo. E a linha cheia é a mediana do índice de risco nessa série temporal. Bom, no primeiro momento, os pesquisadores observaram nesse primeiro resultado que a mediana da primeira metade desse período de 50 anos, ou seja, de 57 a 79, essa mediana ela foi decrescente, né? Então, só voltando aqui no ponteiro, houve um decréscimo no índice de risco de Gibberella nos primeiros anos. Posteriormente ao ano de 1979 até 2006, esse risco foi aumentando ano a ano, que é o que está indicado pela mediana representada pela linha cheia. Bom, na próxima análise que o trabalho que os pesquisadores realizaram, eles dividiram, que é o próximo slide, eles dividiram então aquele período em 3 fases. Na linha mais fina, todos os anos, é a mediana do índice de risco de Gibberella, considerando todo o período, então desde 1957 até 2006. Na linha pontilhada, é considerando somente os anos de 57 a 79, e na linha cheia, na linha mais grossa, considerando os dados de 1980 a 2006. Só que agora é observando o período de plantio, ou seja, simulando datas de plantio de 1º a 30 de junho. E o que eles observaram? Considerando os dados dos 50 anos, o risco de Gibberella, né, a mediana do risco, se manteve próxima a 5 ao longo de todo o período, não importando a data de plantio dentro do mês de junho. Agora, quando eles resolveram analisar em 2 períodos separados, naquele período decrescente, que foi até 1979, e no período crescente, o que foi observado? Na primeira parte, no primeiro período, à medida que a data de plantio foi se aproximando do final do mês, houve um decréscimo no índice, na mediana do índice de risco de Gibberella, e no segundo período, que foi de 1980 a 2006, essa mediana do risco, a mediana do risco do índice de risco de Gibberella, ela foi aumentando e aumentando bastante. Pode ver que passou de 5 para 6. Ou seja, à medida que esse resultado sugere que nos anos após 1980, à medida que a data de plantio vai se aproximando do fim do mês, o risco de ocorrência de Gibberella vai aumentando, tá? Eu esqueci de comentar, mas por que foi considerado o mês de junho? Porque na região lá de Passo Fundo é o mês onde é o mês preferencial para a ocorrência da semeadura do trigo. No terceiro gráfico desse trabalho, os pesquisadores estudaram a frequência acumulada desse índice de risco de Gibberella ao longo desses 50 anos, mas considerando também diferentes fases do El Niño Oscilação Sul. Ou seja, eles consideraram anos que eles chamaram de cold, que é frio, então anos frios, que representam anos de laninha, anos neutros, né, de neutralidade do El Niño Oscilação Sul, e anos quentes, que são anos de El Niño. Fizeram o cálculo através do modelo e observaram como que foi a frequência acumulada nessas 3 classificações de fases de El Niño Oscilação Sul. E o que foi observado? Como vocês podem ver,
em anos de laninha, ou anos frios, o acúmulo do índice de risco, a frequência acumulada do índice de risco de Gibberella não passou muito de 5, certo? Então, praticamente 90% da frequência desse índice acumulada desse índice de risco de Gibberella chegou a um índice de 5. Por outro lado, em anos neutros ou de El Niño, essa frequência acumulada muito rapidamente passou bastante de 5. Inclusive, se nós observarmos aqui, quando a frequência foi de 50%, nós vamos ter para anos de laninha praticamente a metade do índice de risco, e já para anos de El Niño e neutro, acima, 5 ou acima, né? Sendo que com frequências mais altas, um risco bem mais acentuado, né? Inclusive, aqui nós podemos observar que em anos de El Niño ou neutros, o risco de Gibberella foi praticamente uma vez a mais do que em anos de Laninha. Então, mostrando, né, que através desse modelo matemático que sugere fortemente que em anos de El Niño o risco de ocorrência de Gibberella é 2,5 vezes maior do que o risco em anos de Laninha. Bom, quando eles procuraram informações a respeito da ocorrência da doença realmente no campo, o que que as informações mostraram? Que é um dos comentários do trabalho, que os padrões de variabilidade climática, que são esses dados que eu discuti aqui em cima, observados, concordaram com os registros de ocorrência de Gibberella observados na região durante o período analisado. Então, realmente, observações da ocorrência de Gibberella na região de Passo Fundo coincidiram, né, quando as ocorrências foram altas, coincidiram com anos de El Niño ou neutros. E quando as ocorrências de Gibberella foram baixas, coincidiram com anos de Laninha ou anos mais frios. Tá? Então, a partir do modelo matemático, essa informação já foi possível de ser obtida. Certo? Bom, dando continuidade aos resultados que eu pesquisei, então agora nós entramos na análise dos resultados dos boletins de pesquisa produzidos pela Embrapa, tá? São aqueles três que eu mostrei, a referência do trabalho anterior, a referência dos boletins, ela vai ficar nos comentários do vídeo, né, na descrição do vídeo, para que quem tenha interesse possa ir lá e buscar esses trabalhos. Esses três experimentos que fazem parte do ensaio estadual de cultivares de trigo, eles foram 30 tratamentos ou 30 cultivares por safra, tá? Nas safras 22, 23, 24. As datas de plantio foram no mês de junho, né, segundo informado no trabalho. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com 4 repetições, sendo que 3 repetições com fungicida e uma repetição sem fungicida. Bom, nesta repetição sem fungicida é onde foram coletadas as espigas para determinação dos índices de incidência, severidade, índice de Gibberella e porcentagem de grãos infectados. Então, ou seja, os dados coletados eles não tiveram influência de aplicação de fungicida. As parcelas foram parcelas de 5 linhas por 5 metros, espaçamento de 20. Então, quais foram os dados coletados? No estágio de grão em massa, né, foram coletadas 100 espigas para cálculo da incidência, severidade e índice de Gibberella. A partir dessas 100 espigas, elas foram analisadas individualmente, foram classificadas em espigas sadias ou doentes para o cálculo da incidência, foi medida a quantidade de doença em cada espiga para cálculo da severidade, e posteriormente, a partir desses dois dados, foi calculado o índice de Gibberella.
E no final do ciclo, já no ponto de colheita, mais 100 espigas foram coletadas para o cálculo da porcentagem de grãos sintomáticos. Bom, em Passo Fundo, pelos dados da estação meteorológica, né, que eu comentei, que eu busquei dados nessa estação, eles são dados públicos, então é só entrar no site lá do Agromet e pegar dados desse ano, ou de outros anos, de outros meses, enfim. O que foi possível observar? Que no ano na safra 2022, nos meses de setembro, outubro e novembro, e aqui eu explico por que setembro, outubro e novembro, porque são os meses que normalmente ocorre o florescimento do trigo naquela região. Então, como eu já comentei que durante a fase de florescimento é a fase mais sensível à ocorrência da doença, foi estudado o dado meteorológico nesses 3 meses para que a gente pudesse verificar em que ano que choveu mais, temperatura foi mais favorável à ocorrência da giberela. E qual foi o resultado desse estudo? Que em 2022 nós tivemos, nos meses de setembro, outubro e novembro, uma quantidade de chuva de 19 dias acima de 5 milímetros. Então, foram 19 dias nesses 3 meses onde choveu mais do que 5 milímetros, e 5 milímetros é o limite mínimo para que se considere, segundo o trabalho também que eu mostrei no primeiro vídeo, que se considere um dia favorável a ocorrer a infecção por Gibberella. Então, foram 19 dias nesses 3 meses, né? 4, 10 e 5 são os dias em cada mês. Foram 19 dias, também, da mesma forma, com chuva acima de 5 milímetros na safra 2024, tá? E foram 35 dias com chuvas acima de 5 milímetros, iguais ou maiores que 5 milímetros, na safra 2023. Então, logo assim, já de cara dá para ver que em 2023 a precipitação foi muito maior, a disponibilidade de umidade, água livre, né, que é necessária para a infecção da Gibberella foi muito alta. Então, a gente pode ver aqui pela precipitação, né, que é essa numeração em preto aqui, que é a soma da precipitação em milímetros. Nós tivemos 498 milímetros em setembro, 517 em outubro e 533 em novembro. Então, praticamente mais de 1.500 milímetros somados em 3 meses, que é o mês onde estava ocorrendo o florescimento do trigo, né? Extremamente favorável o ambiente para a ocorrência da doença. Ao contrário dos outros 2 safras, onde a chuva foi na média ou um pouco abaixo da média, não tão favorável, né? Temperaturas médias, essa linha em cor rosa, a gente pode ver que os valores ficam, né? Principalmente aqui no ano de 2023, muito próximos do ideal para a ocorrência da Gibberella, e também aqui na linha azul, a umidade relativa média durante esse período, também bem alta, mais de 60%. Os dados meteorológicos indicaram, então, isso, que realmente ano 2023 foi um ano de muita chuva favorável à Gibberella. Quando nós buscamos dados do NOAA, que é o órgão, né, que monitora a ocorrência de El Niño, bom, como os dados meteorológicos já mostravam isso, vamos buscar informações que confirmem se aquele ano realmente foi um ano de El Niño ou não. E o que a informação do NOAA nos diz? Que em 2022, o ano foi dominado pelo fenômeno Laninha, mantendo o resfriamento anômalo das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Ou seja, 2022 foi um ano de Laninha. 2023 foi um ano de transição extrema. O primeiro semestre marcou o fim da Laninha e uma rápida passagem pela neutralidade. A partir do meio do ano, né, de 2023, configurou-se um forte fenômeno El Niño, né, que provocou aquecimento recorde no Oceano Pacífico. Então, isso aqui já correlaciona que ano de 2023 foi um ano de El Niño, com grande quantidade de chuva, como os dados meteorológicos da estação já mostraram,
E finalizando 2024, o ano iniciou sob forte influência do El Niño, que atingiu o pico no início do ano e começou a enfraquecer gradualmente. Por volta do meio do ano, o fenômeno se dissipou e as condições retornaram para o estado de neutralidade. Então, configurando que 2022 é Laninha, 2023 foi um ano de El Niño e 2024 foi um ano de neutralidade, né? Concordando com os dados meteorológicos. Bom, a próxima etapa, então, é estudar como que foi o comportamento da giberela. Naquele primeiro trabalho que eu mostrei, já o modelo matemático sugeria que em anos de El Niño ou neutralidade, a incidência da giberela, o risco de incidência de giberela é mais alto. Os dados meteorológicos mostraram que 2023 foi um ano de Laninha. As informações do NOAA confirmam o ano de Laninha 2023. Então, agora, o que nós vamos estudar? Como que foram os dados de ocorrência da doença, né, a partir do levantamento que os autores do trabalho fizeram. Então, primeiro índice, incidência de giberela, dado em porcentagem e foi analisado em 100 espigas em grão em massa. 2023, só um parêntese, cada uma dessas barrinhas representa uma cultivar, tá? Neste vídeo, nós não vamos analisar quais foram essas cultivares, porque é o tema do próximo vídeo. Neste vídeo, nós vamos nos ater apenas aos dados de variação climática. Então, em 2023, nós podemos observar que as incidências de giberela foram todas acima de 90%, tá? Então, confirmando, né, num ano de ocorrência de El Niño, uma maior probabilidade de alta incidência de giberela. Em 2024, que foi um ano de neutralidade, nós podemos observar que houve uma grande variação, né? Sendo que alguns materiais chegaram muito próximos a 90 ou acima de 90, né? Algumas cultivares, mas outras se mantiveram abaixo, sendo que a menor incidência foi 40% nessa primeira barra aqui, né? Na média, menos que 2023, mas ainda com alguma incidência. Em relação à severidade, nós podemos observar que 2023 foi um ano também de severidade média para alta, então nós tivemos aqui a menor severidade acima de 20%, até um máximo de 60%, e em 2024 essa severidade foi bem menor, sendo que a mais alta severidade foi acima de 25%. Então, não sei se vocês perceberam, mas a escala de grandeza do gráfico de 24 é pelo menos a metade da escala de grandeza do gráfico de 2023. Isso já indicando que em 2024 a severidade da giberela foi mais baixa mesmo, né? Não foi necessário um gráfico com uma escala até próximo de 100, tá? Porque faltou o dado de 2022, né? Esse dado não estava disponível nesses boletins, por isso que eu não trouxe aqui para mostrar. Mas, felizmente, para o próximo índice, que é o índice de Giberella, que ele é calculado a partir da multiplicação da incidência versus a severidade, o boletim de 2022 já disponibilizou esse dado, né? E aí nós podemos comparar as três safras. Então, para índice de Giberella, safra de 2022, chama atenção novamente aqui para a escala de grandeza do gráfico, né, do índice de Giberella. Vocês podem ver aqui que ficou abaixo de 4 em 2022, digamos, a cultivar que teve o maior índice de Giberella. Em 2023, ficou na faixa de 20 a 60, e em 2025 a maior foi próxima de 25, né? Olhando o resultado comparando o resultado desses três gráficos, é possível, né, observar que em 2023 realmente o índice de Giberella, né, foi bem alto, né? Refletindo a incidência e a severidade, né? Apenas explicando que eu mostrei o dado assim na forma de gráfico, porque é a informação que está disponibilizada no boletim. Não é disponibilizado o número
individual, né, o valor individual de cada um dos índices, nem de severidade, nem de incidência e também nem do próximo índice, que é o grãos com sintomas, é porcentagem de grãos com sintomas. Então, nós podemos observar que em 2022, a maior porcentagem foi entre 14 e 16, em 2023 foi entre 20 e 45, e em 2024 entre 5 e 35 ou 36, tá? Então, realmente, a gente pode ver que em 2023 também houve uma incidência de grãos com sintomas maior, né? Uma ocorrência de grãos com sintomas maior. Bom, e quais foram as conclusões desse trabalho, desses boletins? As conclusões foram que a giberela não ocorreu de forma relevante na safra 2022, devido às condições climáticas do ano terem sido desfavoráveis à doença. Segunda conclusão, a giberela teve impacto significativo na safra 2023 em função dos eventos de precipitação terem sido extremamente favoráveis à ocorrência de epidemia da doença. E a giberela ocorreu de forma moderada em 2024, ou seja, no estudo da ocorrência da doença, as informações confirmam o que a gente já viu no primeiro trabalho, né, o que o primeiro trabalho sugeria, que em anos de ocorrência de El Niño ou de neutralidade, o risco de ocorrência da doença é maior, e em anos de Laninha, ou anos frios, o risco de ocorrência de Gibberella é menor, certo? Então, mostrando que realmente a variabilidade climática, ou o efeito de ano em relação ao ambiente, é muito marcante na ocorrência dessa doença. Bom, finalizo aqui o vídeo. Agradeço por quem ficou até o final olhando o vídeo. Dúvidas, sugestões ou críticas, deixem nos comentários do vídeo ou podem nos enviar para o e-mail grvegetal@hotmail.com ou entre em contato através do perfil do Instagram. Agradeço novamente e até o próximo vídeo.